Pessoal, bom dia. Estou chegando para fazer mais um vídeo de português para vocês nessa quinta-feira, né? Trabalhando aí a questão dos verbos, né? Dos verbos, a gente vai fazer a correção da atividade, verbos e perífrase verbais. E depois, para hoje, vou deixar aí para vocês fazerem a leitura de uma reportagem e tá aí fazendo a compreensão desse texto, né? A reportagem, vou até mostrar aqui qual será, mas daqui a pouco eu mostrarei novamente a reportagem aí que é êxodo milenal, né? Jovens brasileiros querem abandonar o país. A pesquisa que revela que entre adultos o desejo atinge 43% da população. Então eu vou primeiro fazer a correção da atividade que foi enviada ontem, né? Lembrando que muitos alunos ainda não enviaram a, essa atividade para que eh, a gente possa estar tendo aquele retorno, analisando aí como é que anda a questão do entendimento, da compreensão dos conteúdos que são passados. Então, aguardo aí que mais alunos enviem tarefa, porque a devolutiva até o momento foi pouca, né? Pois bem, vamos lá, vou mudar aqui a cena, vou colocar aqui para tela, né? Vocês estão vendo aí a atividade de ontem, eu vou fazer agora a correção dessa atividade. Primeiro tem aí alguns versos do poema Palavras de Amor. Se te chamo, baby, você nem liga, apaga meus textos, apaga meus traços, acende meus passos em laços de amor. Então, tá aí a leitura e vamos aqui a resposta ou as perguntas, né? Embora o não esteja explícito, é possível identificar o sujeito das ações verbais apagar e acender nesse verso. Explique, né? O sujeito, aliás, sim, é a pergunta se é possível é, encontrar o sujeito das ações verbais apagar e acender. Então, a resposta é sim. O sujeito pode ser identificado pelo contexto, né? Ou seja, o poema, ou seja, o poema, né? Como também pela terminação das formas verbais que corresponde ao pronome tu, né? Apaga, né? Se te chamo baby, é, você nem liga. Aí seria tu apaga meus textos, tu apaga meus traços, acende meus passos. Então, mesmo não apresentando, a gente tem aí o implicitamente o pronome tu, né? O pronome tu, que é o sujeito que a gente classifica como sujeito, é o que vai já dizer, sujeito oculto ou sujeito desinencial. Essa é justamente a resposta que a pergunta da segunda da letra B, aliás, da letra B da primeira questão. Que tipo de sujeito tem os versos compostos pelas formas verbais apaga e acende? O sujeito é desinencial, né? Sujeito desinencial ou oculto, pode ser sujeito desinencial ou oculto. No nome aí não importa muito não, né? Então, importa é como é que se você entendeu que esse sujeito ele não aparece na oração, ele apenas está subtendido, por isso que nós chamamos esse sujeito de sujeito oculto. Vamos aí a mais, né? A mais uma letra, mais um item, né? Como se classifica os predicados desse verbo? Esses verbos aí todos, né? São verbos de ação. Acende, apaga. Deixa eu ver aqui qual outro verbo. Mas todos eles paga, acende e apaga, né? São verbos de ação. E é o núcleo dos predicados. Então, como apresenta no núcleo um verbo de ação, esse predicado é classificado como predicado verbal. A gente chama de predicado verbal. Já está perguntando aí que cite o núcleo desse predicado. O núcleo são apaga, né? Apaga duas vezes e acender, ou seja, o verbo de ação. Os complementos verbais de acender e de apagar, ou de apagar e acender, né? Nesse caso, esses verbos são transitivos diretos ou transitivos diretos, né? Então, nesse caso aí, vou colocar até aqui uma artezinha para vocês
visualizarem, né, uma espécie de mapa mental. Como eu falei da transitividade verbal, numa uma aula somente, né, pode ser que não, muitos não tenham compreendido, mas eu vou colocar aqui um mapazinho mental para vocês compreenderem mais ou menos o que essa transitividade verbal. O que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto e o verbo que apresenta bitransitividade. São transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, aqui um esquemazinho mental, né? O que quando o verbo é transitivo direto, você vai fazer a pergunta, o que, né? Por exemplo, José comprou o que, né? Comprou o que? Quando a pergunta for o que, esse verbo é transitivo direto, o complemento dele chama-se objeto direto. O transitivo direto, você vai utilizar uma preposição mais o que. Por exemplo, eu gosto de que. De é preposição mais o que. Então, quando eu conseguir fazer a pergunta utilizando a preposição mais o que, esse verbo é transitivo indireto e seu complemento chama-se objeto indireto. E o transitivo direto, eu vou fazer as duas perguntas, o que, né? O que e preposição mais o que. Por exemplo, José entregou a carta ao porteiro, por exemplo, entregou, no caso aí, o que, né? A carta a quem? No caso aí não é que, porque quando eu me refiro a pessoa, as pessoas, eu utilizo o pronome quem, mas é como se fosse o que, né? Só vai mudar aí porque eu estou me referindo a uma pessoa. Então, o que, né? O que, e também a pergunta que utiliza a preposição mais o que? Vai ser um objeto direto mais um objeto indireto. Ou seja, nessa, nesse verbo transitivo direto e indireto, ele vai apresentar dois tipos de complemento. Pois bem, vamos agora aí, né, a nossa resposta da letra né? Nesse caso, os verbos são transitivos direto ou transitivos indireto. Vamos ver que pergunta daria para nós fazermos. Se o que, né? Se dá para fazer a pergunta o que ou utilizar uma preposição mais o que. Vamos ler. Aqui de cara dá para dizer apaga o que, né? Ó. Apaga, acende o que. Então, se a pergunta é o que, nós vamos aí classificar, né? A classificar os complementos. É só para botar aqui. Complementos, apaga o quê, né? Meus textos, apaga o quê? Meus traços. Acende o quê? Meus passos. Complementos são esses termos que vêm depois do verbo, ou seja, são eles que complementam o sentido do verbo. E todos eles, como eu falei, dá para fazer a pergunta o quê? Se eu faço essa pergunta o quê? Esses verbos são transitivos direto. Não é o que tem explicando logo aí abaixo, mas eu já havia mandado aí um vídeo explicando. Vamos ver aí a segunda questão. Algumas caras de espanto, outras de gozação se viram para ele, com o canto do olho. Reinaldo pescou o olhar que lhe interessava. Parece que Valéria tinha gostado da exibição. Qual forma verbal poderia substituir a a locução verbal tinha gostado destacado nesse texto? Aqui a gente vai entrar na questão da perífrase, né? Da perífrase. Tinha gostado, está aqui formado por o verbo ter mais o verbo gostar. Então, isso aqui é um tempo composto do verbo. Então, tinha gostado, a gente poderia colocar por gostara, que é o verbo empregado no pretérito mais que perfeito, né? Ó, pretérito mais que perfeito. Tinha gostado, a gente substitui por gostar. Qual é o sujeito da oração? Valéria tinha gostado, né? Quem tinha gostado da exibição? Valéria, né? Então, sujeito Valéria. E como se classifica? Como apresenta só o núcleo, que é Valéria, esse sujeito é um sujeito simples. O predicado dessa oração é verbal ou nominal? É um predicado que apresenta um verbo de ação como núcleo ou um predicativo ou um atributo do sujeito, no caso Valéria. Nesse daqui, nós temos um verbo de ação. Gostar da exibição
seria um verbo de ação, né? É uma locução verbal, mas funciona como um único verbo. Então, tinha gostado, um verbo de ação é o núcleo, não temos nenhum atributo aí, por exemplo, Valéria é, é linda, é alguma coisa. Como nós não temos nenhum atributo, esse predicado vai ser um predicado verbal. O núcleo desse predicado, já acabei de falar, né? Que se o predicado é verbal, o núcleo vai ser um verbo ou uma locução verbal que indique ação. Cite o núcleo está aqui, ó, tinha gostado. Qual é o complemento verbal de tinha gostado, né? De que foi, então? Valéria tinha gostado de quê, né? Ó? De quê? Então, a Valéria tinha gostado da exibição, né? Ó? Exibição. Tinha gostado da exibição, que é complemento da forma verbal, tinha gostado. Letra F, né? Aí vai entrar no caso aí da transitividade, aí volta aquele trecho, né? O verbo gostar é transitivo direto ou transitivo indireto. Nesse caso aí, o verbo gostar é transitivo indireto. Lembra do esquemazinho, né? Transitivo indireto, eu vou fazer utilizar uma preposição, mais o quê? Então a pergunta, Valéria tinha gostado de quê, né? Valéria tinha gostado de quê? É, de é uma preposição, como eu já falei, né? De preposição, né? Mais o que está então indicando que esse verbo é um verbo transitivo indireto. Se nós fôssemos classificarmos o seu objeto, ou seja, da exibição, seria um objeto indireto. Vamos para mais adiante, né? Era só esperar a professora chamá-la. Pensou. 20 minutos passados, bateu a impaciência. Será que a professora tinha esquecido dele? No quadro negro, outro menino tinha acabado de grifar o sujeito das orações que Maria pedira, né? Vamos aí para a questão seguinte, né? Vamos aí passando aqui a tela. Vou dar aqui uma organizada para você estar vendo aí as questões e dá para ver direitinho aí. Se tiver minha imagem em cima, é, só é dar um toque que eu posso estar enviando aí, né? Então, ó, a gente viu nesse instante essa questão das formas verbais, das locuções verbais, ó. Quais formas verbais podem substituir as locuções verbais? Tinha esquecido e tinha acabado, que foi destacado lá no texto acima, né? Então, como eu disse, esse verbo ele vai ficar no pretérito mais que perfeito. Então, seria esquecera, né? Formas verbais esquecera, esquecera. Tinha esquecido e acabara substitui tinha acabado, né? Reescrever as frases abaixo, substituindo as locuções em destaque pelas formas verbais indicadas anteriormente. Vocês só iriam utilizar, é, né? Ao invés de tinha esquecido e tinha acabado, vocês iriam utilizar esquecer. Aí tá aí, ó. Será que a professora tinha esquecido dele? Então a gente vai substituir. Será que a professora esquecera dele? No quadro negro, outro menino tinha acabado de grifar o sujeito das orações. No quadro negro, outro menino acabara de grifar o sujeito das orações, né? E aqui já vem a resposta que eu vinha dizendo, né? A forma verbal pedir está conjugada em que tempo do modo indicativo? Então, pelo que eu já falei, né, está conjugado no pretérito mais que perfeito. Qualquer dúvida, pega aí qualquer verbo, pesquisa na internet, tem os conjugadores que você vai ver que essa forma pra, né, pertence aí ao pretérito mais que perfeito do indicativo. Por qual locução verbal é possível substituir a forma verbal pedira, né? Pedira. Se é, nós temos aí tinha acabado, eu posso substituir por acabara, né? Pedira, eu só vou utilizar o que? O verbo ter mais o verbo pedir no particípio, né? Então, pela locução verbal, tinha, né? Ó, tinha, caso aqui, pretérito, passado, né? Ó, tinha pedido. É a mesma coisa de pedira. Vamos aí adiante para a quarta questão. Tem uns textos aí, a gente vai ver aí, observar as formas verbais destacadas, né? A classe estava de queixo caído. Será que Reinaldo tinha tomado chá de enciclopédia? Demácia estava calada. Muita gente ficou de orelha em pé
para escutar a resposta, mas se ainda não ensinar a classificação do sujeito. Para a maioria da turma, esse assunto não podia ser coisa fácil. E tem as questões aí. Em qual desses trechos a forma verbal constitui a perífrase verbal? Explicar, né? Ó. A perífrase verbal é quando nós temos aqui, ó, dois verbos, ou seja, uma locução verbal. O verbo ter mais o outro verbo no particípio, né? Tem uma forma verbal, é, cadê? Tinha tomado, é um exemplo de perífrase verbal. E é formada pelo auxiliar ter, né? Ó, pelo auxiliar ter e pelo verbo principal tomar, pelo verbo principal tomar no particípio. Particípio, como eu falei, é quando esses verbos terminam em ado ou ido, né? E trata-se, né, de uma locução, de uma perífrase verbal ou locução verbal. Perífrase ou locução verbal. Vamos lá. Letra B. Reescreva a frase, mas se ainda não ensinar a classificação do sujeito. O substituindo a forma verbal por uma perífrase verbal, né? Como é que ficaria? A gente vai pegar o verbo ter, né? Colocar no passado, no pretérito, mais o particípio do verbo ensinar, que é ensinado, né? Mas se ainda não tinha ensinado a classificação do sujeito. É, no uso cotidiano da língua, você acha que é mais comum usarmos a forma verbal ensinara ou a perífrase verbal te ensinado? Provavelmente, a gente utiliza mais, né? Provavelmente eu diria que certamente a gente utiliza mais tinha ensinado ao invés de ensinar, né? Ao invés de ensinar. É, observando aí a letra D, né? A classe estava de queixo caído. Será que Reinaldo tomara chá da enciclopédia? Márcia estava calada. A classe estava de queixo caído. Será que Reinaldo tomara chá de enciclopédia? Aí tem as duas formas. Até Márcia estava calada. Em sua opinião, que efeito de sentido o uso dos verbos tomar em sua forma composta tinha tomado? Sua forma simples, né? Sua forma simples traz a mensagem passada nessas orações. Sim, é pessoal, né? Uma resposta pessoal, mas aí a gente pode dizer que a forma verbal tomara torna o texto mais eh, formal, né? Utilizada aí uma linguagem mais formal, enquanto que o outro, né? Utiliza aí transformando o texto em texto mais informal. São respostas pessoais, né? Que são só apenas algumas sugestões que eu estou dando. Pronto. Para concluir, né, esse vídeo de hoje, eu vou aqui até dar uma diminuidinha para vocês irem ler esse texto. Vocês vão ler esse texto aqui, ó, vão ler esse texto. Jovens brasileiros querem abandonar o país. Está aqui na página 73, né? E na sequência vocês irão realizar as perguntas que estão na página 74, as questões, né, de 1 a 6, de 1 a 6. Aí são todas relacionadas ao texto que eu acabei de mencionar anteriormente, que se encontra na página 74, que é uma notícia, né? Uma notícia, é, reportagem, perdão, uma reportagem que tem um pouquinho diferente da notícia, porque é, traz mais detalhes, né? Traz é, dados, enfim. A gente já trabalhou isso aí, não vou mais estar explicando. Então, faz a leitura do texto e na sequência resolve aí as atividades da página 74, questões de 1 a 6, né? As questões de 1 a 6. Então, gente, é isso. Espero que tenha compreendido, que tenha entendido aí todo o conteúdo. Qualquer dúvida, estarei aqui ao dispor de vocês. Me chama e pede aí os esclarecimentos que forem necessários. Um abraço, boa aula e até o nosso próximo encontro.